Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Olá pessoal, esse aí é o último tópico, né? De língua portuguesa, ok? A parte de regência verbal e nominal. Esse é um assunto muito complexo, tá pessoal? Considerado por alguns gramáticos um dos piores assuntos para domínio, porque só a parte de regência verbal existem mais de 10.000 regências, ok? Segundo informações de alguns professores, tá bom? Então a gente vai abordar os principais verbos, tá bom? Que as bancas cobram e tentar mostrar para você ter uma ideia como é que funciona, tá bom? Então vamos lá. Regência verbal, ok? Tá aí o significado dela. Estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os completam, objetos diretos e objetos indiretos, tá pessoal? Eu espero que até nesse momento você já saiba identificar um objeto direto e um objeto indireto, ok? Que a regência tem tudo a ver com isso. Ou caracterizam adjuntos adverbiais. Há verbos que se admitem mais de uma regência, o que corresponde à diversidade de significados que estes verbos podem adquirir dependendo do contexto em que forem empregados. Então um exemplo, né pessoal? Olha a ideia. A mãe agrada o filho. Então, nesse sentido aí, agradar significa acariciar, contentar, ok? Agora, nesse outro exemplo, a mãe agrada ao filho. Agradar significa causar agrado ou prazer, satisfazer. No primeiro caso, pessoal, é o objeto direto, tá? Então, a mãe agrada quem? A ideia, para me identificar um objeto direto e indireto, eu pergunto ao verbo, tá? Agrada a quem? O filho, ok? Já no segundo exemplo, a mãe agrada a quem? É diferente, ok? A mãe agrada quem e a mãe agrada a quem. Note que temos uma preposição, tá? Esse aqui é uma preposição. Então, aqui é objeto direto. Como o verbo agradar pede essa regência aqui, ok? Uma preposição, passa a ser objeto indireto, tá bom? Conclui-se que agradar alguém é diferente de agradar a alguém. As preposições são capazes de modificar completamente o sentido daquilo que está sendo dito. Então, essa é a ideia das preposições, tá? Vamos lá, o exemplo. Então, cheguei ao metrô. Objeto direto. Quem chega, chega a algum lugar. E cheguei no metrô. Quer dizer que quando eu cheguei lá, no metrô, eu cheguei no metrô. Eu cheguei no carro. Então, quer dizer que eu cheguei naquele lugar, daquela forma, tá bom? No primeiro caso, o metrô é o lugar a que vou. No segundo caso, é o meio de transporte por mim utilizado. Então, trouxe esse exemplo aí que vocês possam entender, tá bom? Mais claro. Verbos intransitivos. O que é verbos intransitivos? É que não tem transitividade, né, pessoal? Nem direta e nem indireta. O verbo intransitivo não possui complemento, tá?
É importante, no entanto, destacar alguns detalhes relativos aos adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-los, ok? Chegar e ir, esse é o verbo, né? Trouxemos como exemplo aí. Normalmente vem acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar. Na língua culta, as preposições usadas para indicar destino ou direção são a e para. Ok? Então, provavelmente iremos usar essas duas preposições aqui. Fui ao teatro. Ok? Quem vai, vai. Ok? Adjunto adverbial de lugar. Ricardo foi para a Espanha. Para a Espanha o quê? Adjunto adverbial de lugar. Então foi para onde ele foi, tá bom? Comparecer, adjunto adverbial de lugar, pode ser introduzido por em ou a. Comparecemos ao estádio ou no estádio para ver o último jogo, ok? Verbos transitivos diretos. Na língua culta, esses verbos funcionam exatamente como o verbo amar. Então, verbo amar, transitivo direto, tá, pessoal? Não esqueça. Amo aquele rapaz, amo-o, nunca amo-lhe. Não existe isso, tá, pessoal? Não é amo-lhe, não. Porque o verbo amar, ele pede o objeto direto. Ok? Amo aquela moça. Amo a. Amo aquele rapaz. Amam no. Ele deve amar aquela mulher. Ele deve amá-la. Ok? Verbos transitivos indiretos. A ideia dele é o quê? Os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma preposição para o estabelecimento das relações de regência. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, de terceira pessoa, que podem atuar como objetos indiretos, são o lhe ou lhes, para substituir pessoas, tá? Então, pessoal, a banca CESP ela gosta muito de tentar induzir os candidatos a trocarem, né, o o pelo lhe. Não pode, tá, pessoal? Em nenhuma ocasião, tá? Porque você tem que ver a transitividade do verbo. Às vezes o verbo é transitivo direto, ok? Então ele não vai aceitar o lhe, tá bom? Verbos transitivos indiretos são os seguintes: obedecer e desobedecer possuem seus complementos introduzidos pela preposição a. Bom, devemos obedecer a nossos princípios e ideias. Eles desobedeceram às leis de trânsito. Note, pessoal, a parte da crase aqui, tá? Como eu acabei de dizer. Esse verbo aqui, desobedecer, ele pede uma preposição a, tá? Desobedeceram a. E leis é feminino, tá? E tá no plural. Logo, vai ter a crase do artigo, que exige da preposição que o verbo rege, tá? Por isso que temos a crase aí. Responder tem complemento introduzido pela preposição a. Esse verbo pede objeto indireto para indicar a quem, ao que se responde, ok? Respondi ao meu patrão.
Nunca respondi o meu patrão, não. Tá bom? Respondemos as perguntas. Mesma ideia, tá, pessoal? Da crase aqui. Quem responde, responde a. E perguntas feminino, tá? Respondeu-lhe a altura. Observação. O verbo responder, apesar de transitivo indireto, quando exprime aquilo a que se responde, admite voz passiva analítica, tá, pessoal? O questionário foi respondido corretamente. Então, tá em voz passiva analítica. Qual é a sintética? Sintética, quer dizer. Responderam corretamente o questionário, tá bom? Todas as perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Responderam satisfatoriamente a todas as perguntas, ok? Verbos transitivos direto e indireto. Dois casos aí, tá bom? O verbo transitivo direto e indireto são acompanhados de um objeto direto e um indireto. Merecem destaque nesse grupo. Quais são os verbos? Agradecer, perdoar e pagar. São verbos que apresentam objeto direto relacionado a coisas e objeto indireto relacionado a pessoas. Então vamos lá. Agradeço aos ouvintes. Objeto indireto, ok? A audiência. Então note. Esses exemplos aí eu trouxe um que é objeto indireto. Primeiro, depois objeto direto. Depois eu paguei. Objeto direto e objeto indireto. Não esqueçam, tá? Essa preposição aqui. Paguei algo a alguém, ok? Paguei algo. O que é esse algo? Objeto direto. A alguém. Note o a alguém, objeto indireto, ok? O uso dos pronomes oblíquos átomos deve ser feito com partícula. Cuidado. Agradeci o presente. Agradeci o. Agradeço a você. Agradeço-lhe. Ok? Uma preposição. Perdoe a ofensa. Perdoe a. Perdoei ao agressor. Perdoei-lhe. Ok? Olha a diferença aqui, tá, pessoal? Note que esse a não é preposição, tá? Esse a, ele tá mostrando essa palavra feminina aqui, tá? A ofensa. Perdoei ao agressor. É diferente. Aqui eu estou exigindo o preposição. Perdoei a. Esse o porque está no masculino aqui, tá bom? Paguei minhas contas. Paguei as. Paguei aos meus credores. Paguei-lhes. Tá bom? Informar apresenta objeto direto ao se referir a coisas e objeto. E objeto indireto ao se referir a pessoas ou vice-versa. Então temos dois casos aí, tá bom? Informe os preços aos clientes. Informe os clientes dos novos preços. Na utilização de pronomes como complementos, veja as construções. Informei os aos clientes. Então, essa é a forma reduzida, tá, pessoal?
informe-os dos novos preços. Informe-os deles. Observação. A mesma regência do verbo informar é usada para os seguintes verbos: avisar, certificar, notificar, cientificar e prevenir. Então, bata um print aí. Essa mesma ideia você vai utilizar para esses outros verbos aí. Pedir. Esse verbo pede objeto direto de coisas, geralmente na forma de oração subordinada substantiva. E indireto de pessoas. Pedir-lhe. Objeto indireto. Favores. Então, eu pedi a ele o que? Favores. Mesma ideia que eu falei para você lá. Se eu quero saber se é um objeto direto, pergunto para o verbo que e o que. Tá bom? Se eu quero saber se é objeto indireto, eu uso uma preposição. A que, a quem, de quem, com quem, para quem. Essa é a ideia. Pedir-lhe, objeto indireto, que se mantivesse em silêncio. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque quando eu substituo toda essa oração pela palavra isso, pedir-lhe isso, temos uma oração subordinada, ok? Porque objetiva direta. Lembre que o verbo pedir, ele pede objeto direto e objeto indireto. Então já temos objeto indireto, agora temos objetiva direta aqui dentro. Preferir. Isso é muito raro, é muito comum a banca trazer esse verbo preferir, né? Que ele é muito usado no dia a dia. As pessoas costumam dizer preferir do que, né? Essa forma está errada. Quem prefere algo a outra coisa, tá bom? Então, na língua culta, esse verbo deve apresentar objeto indireto, introduzido pela preposição a. Prefiro qualquer coisa a abrir mão de meus ideais, tá, pessoal? O que a gente costuma colocar é do que aqui nesse lugar desse a, tá? Mas só que o verbo preferir, ele rege a preposição a. Esqueça o do que, tá? As pessoas costumam dizer, prefiro qualquer coisa do que abrir mão de meus ideais. Tá errado, ok? Prefiro o trem a ônibus. Sempre. Prefiro o trem a ônibus. Esqueça, prefiro o trem do que ônibus. É errado, tá? Observação. Na língua culta, o verbo preferir deve ser usado sem termos intensificadores, tais como muito, antes, 1000 vezes, 1.000.000 de vezes, mais. A ênfase já é dada no prefixo existente do próprio verbo pré. Ok? Agradar. É transitivo direto no sentido de fazer carinhos, acariciar, fazer as vontades de. Exemplo. Sempre agrada o filho quando aquele comerciante agrada aos clientes. Agradar é transitivo indireto no sentido de causar. Agrado a, satisfazer. Ser agradável a, rege complemento introduzido pela preposição a. O cantor não agradou aos presentes. O cantor não lhes agradou. Um antônimo desagradar é sempre transitivo indireto. O cantor desagradou a plateia. Note a crase aí, tá, pessoal? Assistir. É transitivo direto no sentido de ajudar, prestar assistência a e auxiliar. As empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. As empresas de saúde negam-se a assisti-los.
Assistir é transitivo indireto no sentido de ver, presenciar, estar presente, caber, pertencer. Assistimos ao documentário, não assisti às últimas sessões. Essa lei assiste ao inquilino. No sentido de morar, residir, o verbo assistir é intransitivo, sendo acompanhado de adjunto adverbial de lugar, introduzido pela preposição em. Assistimos numa conturbada cidade. Namorar, sempre transitivo direto. Luísa namora Carlos há 2 anos. As pessoas tendem a colocar com, tá, pessoal? Não pede a preposição com, o verbo namorar, tá? Nada de eu namoro com você, não. Eu namoro você, ok? Obedecer, desobedecer, sempre transitivo indireto. Todos obedeceram às regras, ninguém desobedece às leis. Quando o objeto é coisa, não se utiliza lhe, nem lhes. A lei são essas, mas todos desobedecem a elas. Verbo querer é transitivo direto no sentido de desejar, ter vontade de, cobiçar. Exemplo: querem melhor atendimento, queremos um país melhor. Querer transitivo indireto no sentido de ter afeição, estimar, amar. Exemplo: quero muito aos meus amigos. Verbo visar, como transitivo direto, apresenta sentidos de mirar, fazer, pontaria de por visto, rubricar. O homem visou o alvo, o gerente não quis visar o cheque. No sentido de ter em vista, ter como meta, ter como objetivo, é transitivo indireto e rege a preposição a. O ensino deve sempre visar ao progresso social. Prometeram tomar medidas que visassem ao bem-estar público, ok? Agora, regência nominal. Trouxe 2 tabelinhas para você. Como eu falei no início, eu não quero que fique muito extenso o vídeo, tá, pessoal? Então vocês batam print da tabela, que são os principais, tá bom? Qual é a ideia da regência nominal? É o nome da relação existente entre um nome substantivo, adjetivo ou advérbio. Os termos regidos por esses nomes. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam. Ok? Aí a ideia dos substantivos, tá? Admiração. Eu tenho admiração a e por. Aversão, a, para e por. Atentado, a e contra. Pessoal, decore as preposições, tá, pessoal? Isso aqui tudo é preposição da regência, tá? Então, essa parte aqui, em, a, para, compor, tudo é preposição. Em, de, que, sobre. Olha, o respeito. O respeito, quantas preposições ele pode reger? A regência. A, com, para, com, por. Olha só, pessoal. Ok? Diferente de, necessário a, nocivo a. Então, tudo aí para vocês, tá bom? Aí a outra tabelinha também. Temos a parte de advérbios, que é por último. Longe de, perto de. Observação. Os advérbios terminados em mente tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Paralelamente a, relativa a, relativamente a. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.